vale a pena fazer ajustes da ventilação mecânica para deixar a gasometria arterial redondinha, com valores dentro da normalidade, dentro do que é esperado como referência? Já te adianto que não! Se você quer discutir mais sobre esse tema, sobre não ventilar a gasometria e sim o seu paciente, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou conversar com você sobre esse tema. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, por favor, aproveite para se inscrever. Nós temos vídeos novos toda semana por aqui e já aproveita também para ativar as notificações, assim você fica sabendo sempre que tiver coisa nova por aqui. Letícia Campos, sou fisioterapeuta, especialista em terapia intensiva neonatal e pediátrica. Aqui nesse canal a gente conversa muito sobre terapia intensiva na iPad, sobre fisiologia respiratória, sobre características do neonato e da criança, mas mesmo que você trabalhe com adultos no ambiente de terapia intensiva, no ambiente hospitalar ou com pacientes críticos de um modo geral, eu te convido a ficar aqui comigo nesse vídeo para a gente discutir sobre os ajustes da ventilação mecânica com base na gasometria arterial. Pois bem, na terapia intensiva, uma das atribuições dos fisioterapeutas, seja neoped ou adulto, é fazer o manejo da ventilação mecânica. E muito desse manejo vai ser baseado na gasometria arterial. Mas primeiro ponto que eu te convido a pensar, nós temos que analisar o paciente como um todo. A nossa avaliação deve ser completa e envolver vários parâmetros. A análise de trocas gasosas é importante, sim, mas nós temos também parâmetros não invasivos como a oximetria de pulso ou a capnografia, que traz informações importantes que podem ser também avaliadas pela gasometria arterial, mas que muitas vezes está ali de forma não invasiva, isso já é uma grande vantagem, e também em tempo real. Mas muitas vezes nós precisamos sim analisar a gasometria arterial e fazer ajustes da ventilação, já que a ventilação está relacionada ao equilíbrio ácido-base. Quando a gente tem um acúmulo ou uma falta de CO2, então uma alteração da pressão arterial de CO2, nós temos alterações também do pH, ou seja, nós temos uma alteração do equilíbrio ácido-base. Então, muitas vezes, nós causamos um problema pela ventilação mecânica mal ajustada, um distúrbio ácido-base pode ser causado por um ajuste mal feito da ventilação mecânica e muitas vezes o paciente está tendo um distúrbio do equilíbrio ácido-base e nós, como fisioterapeutas ou como parte da equipe multidisciplinar que atende esse paciente na terapia intensiva, pode fazer ajustes dos parâmetros dessa ventilação mecânica para poder melhorar ou não, né, esse distúrbio ácido-base que o paciente está apresentando. Mas, e aí? Eu sempre vou buscar a gasometria redondinha, né, aquela gasometria com parâmetros dentro da normalidade? O que eu quero deixar aqui para você de mensagem nesse vídeo é que nós usamos sim a gasometria para fazer ajustes da ventilação, mas que a gente tem que olhar o paciente como um todo. Nós temos que avaliar o paciente como um todo, outros parâmetros da nossa avaliação são importantes, e fazer uma ventilação mecânica protetora, o mais protetora possível. Aqui nesse canal a gente conversa muito sobre neo-IPED e aí vale essa reflexão ainda mais. Imagina na neonatologia que eu estou ventilando um paciente prematuro extremo. Nós sabemos que a ventilação mecânica, ela causa complicações, ela causa lesão, isso em qualquer faixa etária. Mas imagina nesse neonato, principalmente se ele for prematuro, o quanto que eu não estou tendo de lesão num período tão crítico do desenvolvimento. Ele está terminando ainda o desenvolvimento do seu sistema respiratório sob circunstâncias que não são nada fisiológicas, como é a ventilação mecânica, como é o uso de oxigênio em excesso. Então, será que vale a pena eu chegar no CO2 dentro da normalidade às custas de um volume corrente muito alto, por exemplo? Nem sempre. Muitas vezes a gente vai tolerar valores de CO2 mais altos, desde que o pH esteja em um nível aceitável, para não ter que fazer um volume corrente tão alto. É o que a gente chama de hipercapnia permissiva. Vai se aplicar a todos os pacientes? Não!
Claro que não, porque ele pode ser um paciente neurocrítico, que daí vai ter contraindicação, ele pode ser um paciente que tem outras condições que contraindiquem essa hipercapnia permissiva. Mas se a gente pensar, por exemplo, num recém-nascido prematuro, ou mesmo num paciente adulto que não tenha contraindicação, vale a pena eu fazer ajustes da ventilação mecânica, que muitas vezes vão exigir que eu use parâmetros altos, fazendo volumes correntes suprafisiológicos, por exemplo, para buscar uma CO2 dentro da normalidade e assim buscar um pH dentro da normalidade? Em neonatologia, por exemplo, a gente aceita uma PaCO2 de até 65, salvo exceções, como eu já mencionei, mas até 60, 65, desde que o pH esteja acima de 7,25. E aí tem alguns autores que descrevem até 7,22, enfim. Mas o que eu quero dizer aqui é, nem sempre eu vou buscar o pH redondinho, a PaCO2 redondinha. Eu tenho que analisar cada caso e pensar sempre numa ventilação mecânica protetora. Por isso a mensagem que eu deixo aqui com esse vídeo é: pare de ventilar a gasometria, ventile o seu paciente. A gasometria traz informações importantes? Sim, mas mais importante que isso é a clínica do paciente, é eu associar todos os outros parâmetros da avaliação para eu entender o caso dele, para eu elaborar o meu raciocínio clínico. E aí a escolha dos parâmetros da ventilação mecânica faz parte do raciocínio clínico do fisioterapeuta. Tudo bem? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, deixe aqui o seu like e a gente se vê na próxima. Até mais!